Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao estudo Apocalipse Fácil. Hoje vamos estudar com vocês sobre os 7 selos, Apocalipse capítulo 6. Antes de iniciarmos o estudo, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos humildemente, como Teus filhos e filhas, buscando a Tua bênção ao estudarmos a Tua profecia. Que o Espírito Santo seja derramado sobre mim e os meus irmãos, ajudando-nos a entender as verdades que o Senhor tem para nós, para este tempo do fim. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. O capítulo 5 de Apocalipse fala sobre o livro selado com 7 selos. Este livro que somente Jesus Cristo é digno de abrir, porque Ele morreu para poder abrir este livro selado com 7 selos. Eu aprendi na lição da Escola Sabatina, publicada em 1989, que este livro, selado com 7 selos, o rolo que o Cordeiro toma da mão do Pai, é um livro chamado Livro do Destino, que declara o veredito de Deus. Página 70. E na página 71 diz: o capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse juntos apresentam o cenário em que são rompidos os 7 selos como prelúdio da segunda vinda de Jesus. Isto que é relatado nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse aparecem como um prelúdio da segunda vinda de Jesus Cristo, algo que tem que ocorrer antes da volta de Jesus. O que é que tem que acontecer antes da segunda vinda de Jesus? O juízo celestial, o juízo que investiga nome por nome, para que quando Jesus Cristo descer do céu com poder e glória, Ele saiba quem são aqueles que irão ser arrebatados com Ele para o céu. Neste livro Testemunhos Seletos, volume 3, na página 414, nós lemos: o 5º capítulo do Apocalipse precisa ser detidamente estudado. Ele é da maior importância para os que haverão de participar da obra de Deus nestes últimos dias. Por quê? O 5º capítulo de Apocalipse é da maior importância para nós que vivemos nestes últimos dias, porque este livro contém o nome de todos aqueles que serão salvos, de todos aqueles que vão se perder. Este livro precisa ser aberto pelo leão da tribo de Judá, e nome por nome precisa ser estudado. Queridos, no livro Parábolas de Jesus, página 294, nós lemos assim: ao lavar Pilatos as mãos, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, os sacerdotes uniram-se à apaixonada declaração da turba ignorante: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Deste modo, os guias judeus fizeram a escolha. Sua decisão foi registrada no livro que João viu na mão daquele que estava sentado no trono, no livro que ninguém podia abrir. Esta decisão lhe será apresentada em todo o seu caráter reivindicativo naquele dia em que o livro há de ser desselado pelo leão da tribo de Judá. Percebam, queridos, que o livro selado, com 7 selos, contém as decisões daqueles que disseram: crucifica-o, crucifica-o, e o seu sangue caia sobre nós e a cabeça dos nossos filhos. Este livro há de ser aberto no juízo celestial. O capítulo 5 de Apocalipse está falando claramente do juízo celestial, o livro do juízo. Na lição da Escola Sabatina de 1989, na página 73, diz assim: a promessa feita ao apóstolo: sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Apocalipse capítulo 4 e o verso 1. Parecia ter sido frustrada. A impossibilidade de encontrar alguém que abrisse o livro teria adiado indefinidamente a revelação da decisão de Deus no tocante aos salvos e aos perdidos. Sem um veredito divino, ninguém poderia ser salvo. Se o rolo não pudesse ser aberto, não haveria salvação para pessoa alguma. E na página 74, a vitória de Cristo na cruz possibilita nossa vitória, habilita-o a romper os selos e revelar o eterno veredito de salvação para o seu povo, o rolo na mão do Pai. É muito importante para os habitantes da terra porque anuncia quem está salvo e por quê.
E quem está perdido e por quê? Percebam, queridos, que o conteúdo deste livro selado com 7 selos diz respeito ao juízo celestial. E na página 74 diz: por que é necessário o juízo que precede o segundo advento? Daniel capítulo 7, versos 9 a 14. O Pai tem nas mãos o livro do destino. Esse livro contém o futuro de vida ou morte de todo ser humano. Este livro, Apocalipse, escrito pelo pastor Bullion, na página 36, diz assim: agora confira o juízo que é descrito pelo Apocalipse. E olhei, e eis não somente uma porta aberta, como também a primeira voz que ouvi dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Apocalipse 4, verso 1. Depois de que coisas? Depois que a porta for aberta. Claro. E quando é que a porta foi aberta? Uma porta aberta em 1844. Pastor Bullion está falando claramente do juízo celestial em Apocalipse 4. E na página 37, ele continua dizendo: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Aí está montada a cena. O tribunal está instalado. Segundo a profecia, isto aconteceu em 1844. E no presente momento, a humanidade está sendo julgada. Na página 40 do mesmo livro está escrito: vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Aquele livro será aberto para dar início ao juízo. Os selos serão abertos e o grande julgamento terá início. Queridos, de uma forma clara, todos nós estamos entendendo que o juízo celestial está sendo apresentado aqui no capítulo 4 e 5 do Apocalipse. Se Jesus Cristo recebeu o livro da mão do Pai em 1844, quando terminaram os 2.300 anos, a grande profecia de 2.300 anos, que começou lá em 457 a.C. e terminou em 1844 depois de Cristo, dando início ao juízo celestial, ao grande dia da expiação no santuário do céu. Se Jesus Cristo recebeu este livro da mão do Pai em 1844, no Santíssimo, e começou a abrir selo após selo, temos que ter em mente então que cada selo que é desselado por Jesus Cristo no Santíssimo do Santuário Celestial a partir de 1844. Tudo isso diz respeito ao juízo celestial. Deus trabalha em ciclos de 7. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas. Nós entendemos que o juízo celestial é realizado em 7 capítulos, em 7 fases. Portanto, queridos, quando a Igreja de Deus chegou na sua última fase, a 7ª fase da Igreja de Deus é chamada Laodiceia, povo do juízo. Quando a história da igreja cristã chegou na última fase, Deus então começou o juízo celestial também em 7 fases. Convido você agora para ler comigo Apocalipse capítulo 6, o verso 1. E havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 seres viventes que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. O verso 3 diz: e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Verso 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro ser vivente: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que estava sobre ele assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Verso 7. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo.
e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. E o verso 9 diz: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Verso 10. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Queridos, nós vemos aqui 4 cavalos. O cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo amarelo. E o quinto selo, vemos um grupo chamado Grupo dos Mártires. Aqueles que deram a vida, derramaram o sangue por amor a Jesus Cristo. E este grupo de mártires clama no verso 10: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O grupo dos mártires está clamando por julgamento. Está falando de juízo. Tendo em mente que o livro selado com 7 selos é o livro do juízo, o livro do destino, aberto por Jesus no Santíssimo do Santuário Celestial, precisamos entender o que representam os 4 cavalos. Abra sua Bíblia agora em Zacarias capítulo 6. Zacarias capítulo 6, você vai encontrar os 4 cavalos do Apocalipse mostrados também para o profeta Zacarias. Capítulo 6 de Zacarias, o verso 2 em diante. No primeiro carro eram os cavalos vermelhos, e no segundo carro, cavalos pretos, e no terceiro carro, cavalos brancos, e no quarto carro, cavalos grisalhos, fortes. Verso 4. E respondi e disse ao anjo que falava comigo: O que é isto, Senhor meu? E o anjo respondeu e me disse: Estes são os 4 ventos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Queridos, esses 4 cavalos representam os 4 ventos do céu. Os 4 ventos do céu é uma expressão que se refere ao norte, sul, leste e oeste. Aqui está falando da totalidade da terra. Todos os habitantes da terra estão representados norte, sul, leste e oeste, representado pelo número 4. Por que cavalos? Por que Deus escolheu cavalos e não outro animal? Abra sua Bíblia em Zacarias capítulo 10. Zacarias capítulo 10, nós vamos ver o verso 3. Zacarias capítulo 10 e o verso 3. Veja na Bíblia o simbolismo do cavalo. Capítulo 10, verso 3, lemos: Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes, mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como o seu majestoso cavalo de glória na batalha. Judá, o povo de Deus, é comparado a um majestoso cavalo de glória na batalha. O povo de Deus é, portanto, na profecia representado pelo majestoso cavalo de glória na batalha. Os 4 cavalos, portanto, representam o povo de Deus presente no cavalo branco, presente no cavalo vermelho e também no cavalo preto e no cavalo amarelo. O povo de Deus está presente em todas as igrejas. Voltando para Apocalipse capítulo 6. O cavalo branco representa a igreja remanescente de Deus durante todas as eras. O cavalo vermelho representa o protestantismo. Queridos, dentro do protestantismo, onde temos hoje mais de 42 mil igrejas cristãs, Deus tem milhares de filhos e filhas sinceros. O cavalo preto representa a Igreja Católica Romana. Queridos, dentro da Igreja Católica, a maior igreja cristã do mundo é a Igreja Católica Romana. Deus tem dentro dela filhos e filhas sinceros, representados aqui pelo azeite e pelo vinho. Por isso Deus diz: não danifiques o azeite e o vinho.
Ou seja, não despreze os filhos e as filhas de Deus que estão presentes na Igreja Católica. Também não despreze os filhos de Deus que estão presentes em todas as igrejas protestantes. Mesmo em todas as igrejas consideradas Babilônia ou filhas de Babilônia, Deus tem seus filhos e filhas sinceros. Mas Deus também tem filhos e filhas sinceros que hão de se salvar também nas religiões não cristãs. Por isso o cavalo amarelo. O cavalo amarelo representa as religiões não cristãs, como o budismo, hinduísmo, confucionismo, islamismo. Estas religiões não cristãs, elas têm dentro delas também pessoas que se deixam guiar pelo Espírito de Deus e que são chamadas para se unir ao povo de Deus e que serão julgadas nesse juízo pré-advento. E quando Jesus Cristo voltar, eles também serão reunidos com o povo de Deus e serão arrebatados para o céu. O número 4 representa a totalidade daqueles que serão julgados, desde o norte ao sul, do leste ao oeste. Agora percebam que o quinto selo é o selo dos mártires. Aqui eles clamam por juízo. Até quando, diz aqui o verso 10? Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Os mártires são representados aqui simbolicamente clamando por juízo. Por quê? Porque eles percebem que todos estão sendo julgados. Todos os filhos de Deus que estão no cavalo branco, no cavalo vermelho, no cavalo preto, no cavalo amarelo, todos estão sendo julgados. E eles, os mártires, que derramaram o sangue por amor a Jesus Cristo, não estão sendo julgados. E então eles perguntam: até quando, Senhor, não julgas e não vingas o nosso sangue? Os mártires estão falando de juízo. E Deus dá a resposta para os mártires, aqui no verso 11. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Deus está dizendo: vocês, os mártires, não estão sendo julgados ainda. Por quê? Porque vocês serão julgados quando o número dos mártires se completar. Queridos, nós sabemos que haverá um tempo de tribulação, em que a igreja de Deus vai ser perseguida. A Bíblia diz em Daniel capítulo 12, verso 1, abra sua Bíblia, em Daniel capítulo 12, verso 1, aqui está falando de uma angústia qual nunca houve e jamais haverá. Daniel capítulo 12 e o verso 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Jesus está falando de um tempo de angústia qual nunca houve. Também ele menciona esta angústia qual nunca houve em Mateus capítulo 24. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Vamos ler então o verso 21 e 22. Mateus 24, versos 21 e 22. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Isto está no futuro. A grande tribulação, a grande aflição, como nunca houve, está no futuro. E o verso 22 diz: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Neste tempo de grande angústia, no tempo do fim, quando o sinal da besta será imposto sobre toda a humanidade, os filhos de Deus receberão não o sinal da besta, mas o sinal de Deus, o selo do Deus vivo. O que Deus está dizendo para o grupo dos mártires é que no tempo desta grande angústia, qual nunca houve, existirão mártires. O número dos mártires se completará. E então eles poderão ser julgados. E agora, queridos, o capítulo 6 e o verso 12 fala do sexto selo. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os acontecimentos anunciados aqui, na abertura do sexto selo,
prepararão todos os habitantes da terra, de norte a sul, leste a oeste, para o selamento do povo de Deus. O selamento do povo de Deus faz parte do sexto selo. Está exatamente no sexto selo, no capítulo 7, e o verso 2 e 3 diz assim, leia comigo, Apocalipse 7, versos 2 e 3. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo aparece no contexto do sexto selo, e ele será aplicado no sexto selo, na testa dos filhos de Deus, daqueles que serão salvos, resgatados e arrebatados para o céu. Queridos, aqui diz, e vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder para danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. O assinalamento, ou seja, o selamento do povo de Deus, está dentro do sexto selo. Queridos, este é o juízo dos vivos. Todos os mortos estão sendo julgados desde 1844. E o número dos mártires vai se completar no tempo da grande última angústia, no tempo em que o sinal da besta se tornar universal e for aplicado sobre os homens. Mas neste tempo também, aleluia, o selo do Deus vivo, o sinal de Deus será aplicado na testa daqueles que vão ser salvos. E aqui diz o verso 3 do capítulo 7, verso 3 diz, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. O selamento do povo de Deus é o juízo dos vivos. O selo do Deus vivo tem um sinal visível e tem um sinal invisível. O sinal visível do selo do Deus vivo é a observância do sábado, o 7º dia da semana. O sinal invisível é a fixação do caráter de Jesus Cristo. O caráter e a mente de Jesus Cristo são implantados em você e em mim. Este é o sonho de Deus, a fixação da mente e do caráter de Jesus Cristo em você e em mim. Todos os salvos que serão arrebatados, eles terão sim a mente e o caráter de Jesus Cristo. Eles pensarão e agirão como Jesus Cristo. Em Apocalipse 7, verso 4 diz, e ouvi o número dos assinalados. Eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Este é o Israel espiritual, formado por todos os filhos de Deus que abraçam a Jesus Cristo como Salvador. Os primeiros a serem assinalados são os 144.000. Porém, queridos, eles não são os únicos. A Bíblia diz em Apocalipse 7, verso 9, depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Ao mesmo tempo que, no sexto selo, falo dos 144.000, os primeiros a serem assinalados pelo selo do Deus vivo, também fala da multidão que ninguém podia contar. Aleluia! Os salvos são multidões, os salvos são milhões e milhões de todas as tribos e nações da terra, ambos as primícias e a seara. Os 144.000 e a grande multidão que ninguém podia contar. Ambos passarão pela grande tribulação, capítulo 7 e o verso 13 em diante. E um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. A grande tribulação será uma experiência vivida pelos 144.000 e pela grande multidão que ninguém podia contar. Todos eles estarão amparados por Deus, protegidos pelos anjos de Deus, e estarão selados pelo selo do Deus vivo, preparados para o arrebatamento na volta de Jesus. Queridos, o sexto selo do Apocalipse, ele tem dupla aplicação. Os sinais mencionados no capítulo 6, verso 12, o grande tremor de terra, o escurecimento do sol e a queda das estrelas. Estes sinais têm dupla aplicação.
Em 1755, o terremoto de Lisboa, 1780, o escurecimento do Sol e 1833, a queda das estrelas. Foram sinais anunciando a chegada do juízo dos mortos. O juízo dos mortos começou exatamente em 1844, no final dos 2.300 anos. Porém, estes sinais têm também aplicação para o início do juízo dos vivos. Deus não vai iniciar o juízo dos vivos sem avisar, sem alertar a humanidade. Por isso, queridos, antes de Deus selar, antes de Deus iniciar o juízo dos vivos, Deus anunciará através de um grande tremor de terra. E então o sol se escurecerá. E então a lua aparecerá em cor de sangue. E então haverá a queda das estrelas. E então ilhas e montes se moverão dos seus lugares. E o mundo todo perguntará, clamará, o que é isso? Por que está acontecendo isto? O que significa? E o povo de Deus, que estuda a profecia, tem a resposta. Esses são os sinais usados por Deus para preparar o mundo para a chegada do juízo. Chegou a hora do seu juízo. Homens e mulheres serão julgados. Homens e mulheres serão selados pelo selo do Deus vivo. E aqueles que não aceitam a Jesus Cristo serão selados então pelo sinal da besta. Queridos, o selamento dos salvos e o selamento dos ímpios é uma obra paralela que acontece ao mesmo tempo. O sinal da besta e o sinal de Deus, eles são aplicados paralelamente. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 20, verso 12, que o sinal de Deus é o sétimo dia, é a observância do santo sábado. Lemos aqui Ezequiel 20, verso 12. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E também no verso 20. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Queridos, o sábado não salva ninguém, nunca salvou. Só Jesus salva. A salvação é pela graça. Mas Deus colocou o sábado como um sinal entre ele e o seu povo. É o sinal que identifica aqueles que estão adorando o Criador dos céus e da terra. O sétimo dia é o memorial da semana da criação, que exalta a Deus como Criador. Portanto, todos aqueles que querem ser reconhecidos como verdadeiros adoradores do Criador do céu e da terra, eles observarão e santificarão o sábado. Mas também o selo do Deus vivo tem um sinal invisível, que é a fixação do caráter de Jesus em você. Quando o Espírito Santo implanta em você a mente de Jesus. Queridos, nós estamos vivendo nos últimos dias da terra. Nós estamos vivendo no final do juízo celestial. O juízo começou pelos mortos e vai terminar com os vivos. Deus está convidando você para abraçar a Jesus Cristo como seu Salvador. Receber na sua testa o selo do Deus vivo, receber a chuva serôdia do Espírito Santo, o Espírito Santo habitando em você e em mim, nos preparará para enfrentarmos esta última grande angústia, esta última grande tribulação. Os filhos de Deus estarão amparados e protegidos. Os anjos de Deus serão ao seu redor escudos de luz, porque o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Portanto, queridos, regozijemo-nos, porque Jesus Cristo, Ele virá. E quando Ele vier, os filhos de Deus se alegrarão. Mas os ímpios, como diz aqui no sexto selo, capítulo 6, verso 15 a 17, eles procurarão fugir e se esconder da presença de Jesus. Vamos ler Apocalipse 6, verso 15 a 17. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Queridos, os ímpios não querem contemplar o rosto de Jesus Cristo, mas os salvos almejam ver o rosto de Jesus Cristo, contemplar a sua face. Os salvos, ao contemplarem a face de Jesus Cristo, descendo com poder e glória do céu, serão transformados de mortais para imortais. O corpo corrupto será revestido da incorruptibilidade. Porém, os ímpios
ao contemplarem Jesus Cristo voltando nas nuvens do céu com poder e glória, serão fulminados pelo resplendor da glória de Jesus Cristo. O resplendor da glória de Jesus, que transforma os salvos de mortais para imortais, também fulmina e destrói os ímpios. Queridos, Jesus Cristo virá muito em breve para buscar você. Você é um dos escolhidos de Deus. Abrace a Jesus Cristo como Salvador pessoal. E a promessa que Jesus faz para você e para mim está no capítulo 7 e no verso 16. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porquanto o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Conforte-se com esta promessa de Jesus Cristo. Você não está sozinho. Não temos nada a temer. Alegre-se com esta esperança. Que Deus te abençoe. Amém.